Olá, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem também. Pessoal, então com a aula de hoje, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Essa aula de hoje a gente inicia o nosso novo trimestre, conforme anunciado na última aula, né? Para esse novo ciclo que coincidiu com o novo trimestre, perdão, apenas uma coincidência, né? Mas nesse novo ciclo a gente pegou os módulos 1 e 3. Então acabou que emendou aí 2 semanas de aula nossa, né? A última aula da semana passada, que acabei enviando para vocês um e-mail um pouco atrasado, né? Reforço as desculpas que eu postei toda a aula, gravei os vídeos e esqueci de enviar a mensagem no meio dessa loucura de tanto documento e tanta coisa que a gente tem que enviar. Mas enfim, foi enviada a aula, tem uma lista de exercício, dei mais um tempo aí até o final do mês. Então vocês têm aí quase um mês para trabalhar na lista, que é pequena, 3 questões. Sei que vocês não vão ter dificuldade. Além do mais, nessa aula de hoje eu tenho uma proposta diferente que eu já vou falar. Então, ficou essa última aula do módulo 4 e hoje a gente inicia o novo ciclo com o módulo 1. E aí a nossa próxima aula, módulo 3, que é aí só depois do recesso. Vamos torcer para que, né, daqui para lá as coisas melhorem e normalizem na medida do possível e quem sabe a gente se encontre presencialmente. Se não der, infelizmente, vamos tocando barco, né? A gente só não pode parar. Espero que estejam estudando, se dedicando. Sei de alguns que têm tido algumas dificuldades, com conteúdo, ou às vezes com instalação, a gente vem tentando ajudar na medida do possível, mas nunca deixem de pedir ajuda, né? Seja por e-mail, telefone, o meio que conseguirem, peçam ajuda. As nossas aulas agora sempre nas sextas, né? Todas as turmas juntas, eu acho que estão sendo bem proveitosas para quem vem, consegue esclarecer bastante dúvida. A gente acaba fazendo ali parte ou quase todo de algumas questões, né? Vocês vão me enganando ali, me convencendo, eu vou fazendo. Mas tudo bem, o importante é que vocês aprendam. Né? Então, para quem tem dúvida, quem está com alguma dificuldade, pessoal, não deixem de participar desses momentos que eu reforço e eu acho que é bem interessante. Tá joia? A minha proposta para essa aula de hoje já que é o início de um semestre, de um trimestre, tá difícil, e início de um novo ciclo, né? Um módulo novo, a minha proposta hoje é que que eu não passe para vocês nenhum conteúdo novo, mas que a gente revise e fortaleça esse conteúdo na cabeça de vocês, já que é algo que não é tão simples e a gente sabe que nesse formato que a gente está trabalhando, a aprendizagem dificulta um pouco mais. Então, a gente já tem bastante conteúdo, então a ideia hoje é eu pegar algumas atividades, alguns probleminhas e a gente resolver, né? Talvez baseado até na lista ali, mais ou menos próximo da lista de atividades que eu passei para vocês, fazendo um pouquinho diferente, mas que se aproxime, que ajude a vocês fazerem as atividades. E aí, de certa forma, a gente vai revisando o conteúdo e fortalecendo a ideia na cabeça de vocês. Tá joia? Então, vamos começar. Como eu venho fazendo ultimamente, vou dividir em vídeos, onde cada vídeo vai ser a resolução de um exercício. Fechado assim? Então vamos lá, sem mais delongas. A primeira atividade que eu pensei, que aí se aproxima um pouco com aquela questão de gerar a tabela dinamicamente acho que o pedido da tabuada, né? O que eu pensei? Fazer uma tabela de contatos, da mesma forma que a gente fez lá na hamburgueria. Só que ao invés de ser uma tabela estática, né, fixa ali, ela é uma tabela dinâmica, gerada a partir de variáveis, com repetições, talvez até como se a gente estivesse simulando o recebimento desses dados via banco de dados. Tá joia? Então vamos começar a brincar aqui e de repente a ideia vai evoluindo. Eu não quero no CSS, eu quero aqui. Então eu vou chamar de tabela contatos
.php. Tentar não me alongar muito nos vídeos, alguns vídeos têm ficado grande, né? Geramos o HTML aqui, legalzinho. Vamos já colocar o CSS. Isso aqui eu já podia trazer o esqueleto pronto, né? Para o próximo exercício eu vou trazer pronto, tá, pessoal? Para não perder tempo com isso aqui que vocês já sabem. Estilo e reset. Vou chamar aqui título, tabela, documentos. Já fazemos um header também. Um título, tabela de contatos. Ok. E aqui ainda nem tenho tanta certeza assim, mas vou criar um formulário, porque como a gente está trabalhando no formulário, fatalmente a gente vai necessitar. Então esse é o esqueleto. Tabela de documentos. O que eu pensei na minha cabeça aqui? Tabela de contatos. Tem documento escrito, né? Tabela de contatos. O que eu vou fazer? Eu vou criar um aqui chamado de modelo.php. E já deixo isso prontinho, pra gente não ficar perdendo tempo. Legal, né? É uma boa ideia. Então a ideia é fazer uma tabela, uma table mesmo, para simplificar um pouco, duas colunas, sei lá, o nome da empresa e o telefone, ou o endereço, nome e telefone. Só que ao invés da gente fazer linha de todos os TR e TD, a gente faz através de uma repetição, ou seja, uma tabela gerada de forma dinâmica. Quando a gente chegar em banco de dados, eu espero que a gente chegue em breve, né? Eu acho que a gente não demora muito. Espero ali já na retomada das férias a gente começar a brincar com o banco de dados. A gente faria uma consulta ao banco, faria o select, tudo, ele retornaria, guardaria uma variável, e essa variável, um vetor ou coisa do tipo, né, uma variável que consegue acumular ali uma quantidade múltipla de dados, a partir desse vetor a gente faria uma repetição e geraria a tabela. Né? Então a gente teria uma tabela table aqui. Deixa eu fazer como é que é o table. Não. Table tr. Se bem que é o th o primeiro, né? Vai ajudar. Então eu teria uma tabela nome da empresa, telefone de contato, né? E aí os demais TRs, esses dois, isso aí. Os demais TRs, isso aqui seria gerado numa repetição, né? Eu abriria aqui um PHP, né, que vai abrir uma repetição, vou colocar aqui repetição, nem vou dizer qual para a gente pensar juntos em pensamento, e aqui eu fecharia a repetição, fim da repetição. Beleza. E aí, dependendo se a nossa lista de contatos tem 3, 5 ou 200 contatos, ela ficaria dentro da repetição aqui sendo gerada dinamicamente. Essa é a ideia. Só que a gente precisa dos dados, né? A gente já entrou no acordo que a gente não vai digitar isso, né, linha a linha, como a gente fazia no passado, aquilo nunca mais. Mas também a gente ainda não tem banco de dados para fazer uma consulta e trazer esses dados prontamente para a gente. Então a gente vai montar esses dados, eu vou chamar de contatos. Contatos é um bom nome. Num vetor
aquele mesmo estilo que a gente fez na questão no exercício do banco, né? Que era um vetor que, ao invés de ele ser indexado por índices, né, numéricos, índices inteiros, sequenciais, começando a dizer aquela coisa toda que é o padrão do vetor, a gente faria um vetor indexado por string. Então, a minha proposta é que a gente faça aqui, por exemplo, aqui a empresa ABC, o telefone dela é o 3566, beleza. Próximo. Deixa eu copiar aqui para a gente também ganhar tempo. Eu gosto de ganhar tempo, né, pessoal? Não temos tempo a perder. Vamos colocar umas 5, 6. Tá bom. Agora eu tenho a empresa XYZ. XYP vai ficar esse nome mesmo. Veio assim, 533. Pá. Aqui eu tenho a PWE Investimentos. Nossa, que nome chique, hein? Esse aqui vai ser até um celular. A Bodega da Esquina. Bodega da Esquina vai ser bem parecido com a QWE Investimentos. Nós temos também a Tudo por R$1. Já se foi o tempo, né? 566 9999. E temos mais uma empresa, hamburgueria, né? Hambúrguer IF. Sei lá o que são esses contatos, né? E vai ser o telefone do IFC pra gente matar saudade. 4900. Acho que é isso, né? É. Então tá, a gente tem os dados, né? Ah, a pessoa falou que ia ser dinâmico. Sim, que não ia digitar. Mas peraí. A gente não está digitando, montando a tabela como a gente fez no HTML. Mas também está precisando digitar porque a gente não tem o banco. Né? O próximo passo, talvez até a gente guarde esse programinha aqui, que quando a gente conectar no banco, a gente vai criar uma tabela, jogar esses dados lá, e aí vai buscar eles automaticamente com SQL. Mas não temos ainda, então de alguma forma os dados precisam aparecer e a gente colocou eles no vetor. Né? Lembrando, isso aqui é um vetor, pessoal, mas ao invés de ser o elemento 0, esse telefone, aqui é o elemento 1, o elemento 2, o elemento 3, o elemento 4, o elemento 5, né? Eu tenho que os índices deles não são esses números, mas são strings, tá? Isso aqui, né, para quem não lembra, eu devo ter falado outra vez, é conhecido muito como tabela hash, ou hash table, ou hash map, depende da linguagem, o termo que utiliza, mas o termo conceitual da estrutura de dados seria o nome de tabela hash. Quando eu tenho um conjunto de elementos semelhantes a um vetor, mas são indexados por um objeto que não um número inteiro. Beleza? Acho que isso aí tá claro. Agora a gente precisa de uma repetição, né, para iterar sobre isso aqui, para percorrer isso aqui e jogar aqui dentro, por exemplo, eu quero na primeira coluna, quero não, né, já defini que na primeira coluna eu vou ter a empresa, então em algum lugar eu vou ter que criar essa variável empresa, e aqui nessa daqui eu quero a fone. Beleza? Tá, essas variáveis não existem, eu tenho que retirar de alguma forma. Isso vai ocorrer nessa repetição. Vejam que quando é o for tradicional, né, o nosso famoso for, que a gente já conhece bem, que é esse aqui, ele faz a iteração através do inteiro, ou seja, ele não serve para nós, porque não tem inteiro ali. Nesse caso, a gente usa o for each. Vê que o for each ele tem exatamente 3 parâmetros, que é variable,
que é o meu vetor, ou minha tabela, hash, key, que é a chave, ou o índice, e valor, que é o valor. Então, variable eu vou substituir por contatos. Legal. Key é a minha chave. Eu vou dizer que é a empresa, o nome da empresa, né? Pode ser qualquer valor, mas pode ser contato também, né? E aqui eu teria que trocar por contato. Não tem problema, esse nome a gente define. E o valor, poderia deixar valor, mas a gente sabe que é o telefone. Eu vou trocar por fone, já que eu usei ele aqui embaixo. E para a gente se acostumar bem com a nomenclatura do PHP na web, eu vou tirar isso aqui, se vocês lembram, eu ponho 2 pontos. E aqui embaixo, no fim da repetição, eu faço o end for each. Eu já vou jogar isso aqui um pouco mais para dentro, para a gente saber que está dentro desse for mesmo. Me parece que está mais ou menos ok. A gente não testou nada, né? Nem para ver antes dos dados. Mas vamos olhar. Vamos ver como é que está. Eu já tenho o prompt aberto aqui. Ali eu criei na pasta na aula de hoje que eu chamei aula prática. SRC. Eu padronizo agora minhas pastas de código-fonte como SRC de source. Se eu dou um ls, aqui minha tabela contato, aquele modulinho que eu criei, a pasta CSS, tudo ok. Vamos rodar o servidor, localhost 2.8000. Servidor rodando, então ficou tabela contatos PHP. Aqui já na 8000, tabela contatos PHP. Olha só. Quem que mandou me aparecer aqui? Eu não quero aparecer. Ocultar. Sai daí. Legal. Deu certo. Só o tamanho da caixa aqui. Por que ele deu esse espação todo? Provavelmente a margem. Vamos lá. Quem lembra do CSS ainda? Eu não lembro mais de muita coisa, não. Mas o form, pelo jeito, ele tá com a margem um pé de 50 para cima e para baixo. Vou jogar 20. Tá. Vamos aumentar o tamanho disso aqui, colocar um 350. Beleza. É isso aí. A linha, tabela, cadê o table aqui? Marge, text border. Vamos engrossar essa borda aqui. Melhorzinho, né? Mas o importante é que deu certo. Nós temos a tabela, nós temos aqui o cabeçalho, tá um pouquinho diferente. Essa diferença já vem do meu CSS, que é herança nossa, eu vou guardando, ó. Tabela 100%, tamanho fixo, margem automática, tal, padding, as cores, isso aqui já estava pronto. Mas o importante é que está aqui o cabeçalho, eu tenho as minhas empresas e com seus respectivos telefones, ó. Conferindo aqui o IF 35334900. Então a gente foi meio no susto ali e deu certo, né? Acabou que funcionou bem, legal. Já que foi tão rápido, eu acho que a gente podia complicar um pouco, né? Deu 10, 15 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, vamos filtrar. O que vocês me dizem? A gente fez em JavaScript, agora a gente vai fazer em PHP, né? Claro que no JavaScript a coisa se torna mais dinâmica, que está tudo no lado do cliente, né? PHP vai submeter, mas enfim, para fins didáticos é uma boa experiência. Então vamos lá. O que a gente vai precisar? O que eu inventei agora, né? A gente vai... No PHP era uma filtragem digitando, né? Eu vou no PHP não, no JavaScript. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou fazer uma filtragem com um select. Select option, onde a opção vai ser exatamente a empresa.
vou dizer que o select aqui é um empresa filtro, ok, legal, vamos deixar assim. Aqui, então, essa opção, o que a gente vai colocar para aparecer na opção? Os valores aqui do contato. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar disso aqui também, né? Então, eu vou recortar e jogar isso aqui para o início. Porque a gente vai precisar dessa variável aqui também. Tá? Então, deixa aqui. Esse select, esse mesmo for, eu vou utilizar ali. Esse mesmo for, eu vou utilizar ele aqui. Tem que abrir o PHP. Certo? Fecha o PHP. Ok. E aqui eu vou usar o contato. Ficou uma mistura de contato e empresa, né? Mas tudo bem. Status, contato. Então vou manter o padrão. Contato, filtro. Ok. Então, aí aqui eu quero que tenha o variável contato. Isso aí. Aqui embaixo eu fecho o meu for. Então veja que a gente fez coisa semelhante em for each, ao de baixo. Aqui a gente fez uma interação para montar uma tabela dinâmica, só que na tabela aí o telefone e o contato. Agora a gente está criando um componente de seleção, onde na verdade a gente só quer mostrar o contato para usar para filtrar. Né? Aí a partir do momento que montar, a gente vai filtrar com um botão. Então eu já vou criar aqui um input submit, chamado de filtrar, ok? Vamos BR aqui, né? Tá liberado BR só para mim. Vamos ver como é que fica. Muito BR. Nem vai precisar. Já tá com o estilo tudo prontinho, né? Ah, nem precisou. Melhor ainda. Então tá aqui, ó. Que legal. As empresas, a gente vai clicar aqui e a ideia é que ao clicar filtrar só apareça essa empresa que a gente selecionou. Legal? Legal. Só que se vocês observarem, vou pegar aqui o código fonte, a gente precisa de um valor, né? Vamos até fazer isso. Vocês irão observando aí o passo a passo. Ao clicar, eu vou fazer o seguinte, eu vou, onde tiver um PHP aqui, vou abrir um PHP aqui no meio. Vocês lembram da aula passada como é que a gente pega valores de uma submissão de formulário? Primeira coisa, o nosso formulário, a gente nem falou do form. Não define método, então ele fica como método get. Se vocês observarem, já está aqui, ó. Só que estranho, ele está em branco. Por que se aparece aqui? A gente já sabe por quê. Porque esse valor aqui é o que aparece lá. O valor, de fato, né, uma coisa é o que aparece dentro da caixinha do select e outra é o valor que está armazenado lá dentro, que é aqui dentro do Veilan. Então a gente salva. F5, vocês observarem agora. Ó, agora aqui, tudo por R$1. Hambúrguer F. Beleza, agora sim, ó. Agora a gente tem valor aqui e aqui. Esse aqui para aparecer e esse aqui para pegar. Então, como é que a gente pega valor no PHP? Eu vou criar uma variável também com o nome contato filtro, que é onde eu vou armazenar aquele valor. E aí tem as variáveis de ambiente, que são as variáveis do PHP, que são relativas aos métodos de submissão do HTTP, né? Os padrões ali, get, post.
Como a gente não definiu método aqui, o atributo método, a gente sabe que o get é o padrão. É como se tivesse feito isso. Então a gente pega com get. Como a gente deixou um action em branco, poderia apagar também já que está em branco, ele chama o próprio programa e não outro, né? Então ele se auto-chama. Então no final das contas o nosso form poderia ter ficado assim. É entendido que o action é para o próprio arquivo e que o método é o get. E aí a gente quer pegar aqui a variável, o valor desse aqui, que também eu chamei de contato. Vamos ver se a gente conseguiu. Vou dar um eco aqui. Filtro. Contato filtro. Vamos lá testar. Só para ver se está pegando. Vou carregar ela aqui. Ó, filtro. Aqui está em branco. Se eu escolho aqui bodega. Ó, bodega da esquina. Legal. E hambúrguer. Hambúrguer F. A gente estava aqui antes, né? A gente esqueceu de colocar o veio. Isso aqui estava assim, né? Aparecia aqui bonitinho, mas na hora de selecionar não vinha nada, porque o select estava sem valor. Então deixamos o valor. Agora beleza. Então esse filtro aqui eu vou apagar. Esse texto aqui era só para a gente testar. Tá pegando. O que a gente quer agora? Que o valor que a gente selecionei esse aqui e filtrei, só mostre ele. Né? Só apareça ele aqui embaixo, porque, enfim, é uma lista grande, a gente quer facilitar a visualização. Então, me parece que isso não é tão difícil, né? Me parece que a gente precisa simplesmente comparar. Então, isso aqui só vai aparecer quando o nome da empresa for igual ao selecionado. Então, isso tem muito cara de um if, que vai comparar o valor que foi escolhido lá, que é o contato filtro. Legal. Se ele for igual ao contato, que é a variável que pega do vetor durante a repetição. Se isso for igual, dois pontinhos aqui, aí ok, pode escrever os dados, se não, ignora. E aqui eu fecho o end if. Vamos ver? Tudo em branco. Opa, será que tem algum problema? Vamos lá, tudo por R$1. Mostrou. Tudo por R$1. Hambúrguer. Legal. Legal. Tá filtrando. E se vocês observarem aqui, né, nenhum erro. Aí eu pergunto. Opa, tem um erro aqui. Essa saída aqui é muito interessante, tá? Índice indefinido, linha 41. Linha 41. Então, isso aqui ele dá como um notice, que é um aviso, né? Não chega a ser um alerta, não chega a ser um erro. Mas ele está dizendo, ó, índice indefinido, né? Fica de olho aí. Será que isso tem a ver com o fato de quando a gente carregou pela primeira vez, ela está em branco? E ele deveria carregar tudo. Mas vejam só, ele só permite escrever, o agente só permitiu escrever quando o contato da lista completa foi igual ao selecionado. E quando a gente carrega a primeira vez, não tem nenhum selecionado. A gente não clicou nenhuma vez filtrar selecionado. É tanto que, vamos escrever aqui novamente, um eco, filtro, deixar ele aqui. Vamos ver o que ele escreve aqui, contato filtro. Ó, está em branco. Ou se a gente quiser mais detalhes,
com a função var_dump, ele dá realmente o conteúdo da variável. Ó, nulo. Então, se o conteúdo dessa variável é nula, porque, né, quando a gente... Vejam só, como é que funciona. Quando o formulário está carregado, quando a gente clica no botão filtrar, aí ele envia os dados, inclusive aquele que você selecionou do select, pega esse nessa variável e faz essa comparação. Mas quando a página é carregada a primeira vez, a gente não clicou no botão filtrar, a gente não selecionou um elemento. Ele está aparecendo aqui porque ele está escrevendo a lista pela primeira vez, então não tem nenhum selecionado. Por isso que quando a gente carrega a página pela primeira vez, ele tenta selecionar, tenta pegar o que foi selecionado do contato filtro, mas nenhum foi selecionado, não foi submetido nenhuma vez. Né? Então por isso que ele está nulo. E como ele só escreve o que foi selecionado e não tem nenhum selecionado, todas as comparações aqui dão falsa, porque ele compara nulo com o valor. Então, como nenhuma comparação dá certo, ele não escreve nada na tela. Então a gente precisa alguma forma de tratar isso, né? Existe uma função, deixa eu ver o que ela escreve aqui para a gente, chamada iset, contato filtro. Vamos fazer um teste aqui. O var_dump talvez dê uma informação melhor. Ó, o iset ele retorna um valor booleano, né? Uma variável lógica de verdadeiro ou falso. Vocês viram que quando a gente carregou aqui a primeira vez, ele retornou falso. O que diz a função iset? Agora eu vou selecionar aqui. Ele foi para true. E agora vai dar true sempre. True, true. Se eu carrego o site passando um valor aqui, ele vai dar true, independente do que eu passe. Ele vai dar true mesmo sendo valor inválido, ele não comparando que ele deu true. E se eu não passo nada carregando, ele dá falso. E set, né, do inglês, está setado, né, ou ter um valor. Se ele tem um valor, se essa variável foi inicializada com algum valor, ele retorna verdadeiro. E se não, ele retorna falso. Como na primeira vez ele tenta carregar um valor que não existe, ele não inicializa e dá erro. Se eu inicializasse aqui em branco, é branco, mas é inicializado, então ele vai dar verdadeiro. Tá? Ele começa verdadeiro. Mas como eu tento na primeira vez pegar um valor que não existe, ele não consegue, então ele dá falso. Então o que a gente pode fazer? Tá? Então o método iset, a função iset, ele diz se uma variável foi inicializada ou não. Então nesse if aqui, como é que a gente poderia melhorar? Escreva se for igual ou se a variável ainda não foi setada. A variável contato filtro. Ó, então da primeira vez ele carrega tudo, ele verifica, não foi setada, então deixa passar. Ela nem existe ainda, não foi, ou seja, o filtro ainda não foi ativado, não foi tentado filtrar, então deixa carregar. A partir do momento que eu tento filtrar, agora sim, bodega da esquina, bodega da esquina. Legal? Tá ficando quase bom, mas ainda não está empresa XYP, XYP. Então tá funcionando, só que não tá 100% porque, detalhe bem pequeno, agora se eu quero voltar para a lista toda, eu não tenho uma opção aqui, todos, né? Eu teria que voltar aqui, apagar o URL, coisa chata, né? A gente não quer que o cliente precise fazer isso. O que a gente pode fazer é fixar uma primeira opção aqui, aqui um primeiro option, todos, vou colocar até em maiúsculo, ou deixa em branco, enfim, aqui eu vou colocar o valor todos, tá? Filtrei, filtrei, agora se eu seleciono todos,
ele deixa em branco. O que a gente pode fazer é que se for escolhido todos, aí a gente deixa passar. E aí mostra todos de fato. Então, aqui no if a gente põe mais uma cláusula. Ó, mostre se for igual, né? Ou se a variável não existe, ou se contato filtro igual a todos. Tá? Então, carrego, beleza, primeira vez está ok, tudo por R$1 tá ali, hambúrguer F tá ali, todos, já que é o padrão, todos. Agora sim nós temos tudo funcionando, sem nenhum alerta de erro agora. Muito bem, agora nós temos o nosso programinha funcionando. Beleza? Né? Então aqui a gente conseguiu ver algumas coisas, tabelas sendo montadas dinamicamente, select sendo montado dinamicamente, tudo a partir de uma variável. Que reforço, inicialmente ela estava com valor fixo, mas isso poderia vir do banco de dados ou da leitura de um arquivo. E aí a gente fez submissão de formulário, como a gente fez anteriormente. Mas aqui, para esse problema, a submissão era para o próprio formulário, né? Então, por isso que o action ficou em branco, que seria a mesma coisa de colocar action para mim mesmo, para a tabela contato, né? Isso funcionaria da mesma forma. Para nós, tabela contato. O que ele deu erro aqui? Lá, vamos desvendar. Contatos, né, cabeção? Contatos. Quer dizer que não está funcionando o negócio. Agora sim. Né? Então viram que é melhor deixar em branco, né, do que ficar inventando coisa e complicando. Mas só para deixar claro para vocês que seria a mesma coisa. Mas a ideia de que menos é mais, vamos simplificar. Tá, então montamos select, montamos tabelas, submetemos, filtramos. Deu uma atividade aqui legal, um programinha de 70 linhas. Tá joia? Então eu acho que encerramos esse primeiro vídeo aqui e vamos pro exercício seguinte.